Estamos aqui hoje com um novo projetor e dessa vez é o Twinger H6, um projetor que está sendo muito bem falado. Eu vi muita gente que comprou esse projetor e elogiou bastante, então a gente resolveu trazer ele para o canal para poder testar, passar nossas primeiras impressões e ainda nesse vídeo, inclusive, já ligar ele no lado de outros modelos para vocês verem um comparativo rápido para a gente conseguir descobrir se essa aqui é uma boa opção ou não para você que está pensando em comprar um projetor novo. Então agora vocês já estão vendo as primeiras imagens do projetor H6 em funcionamento, já conseguem ter uma certa noção em relação à qualidade de imagem que esse projetor consegue nos entregar. E já vou adiantando para vocês, sem enrolar muito, que esse projetor me surpreendeu bem positivamente. Eu já vou falar para vocês em quais pontos esse projetor mais se destacou, mas primeiramente eu queria pedir para vocês já irem deixando seu like, seu comentário nesse vídeo sobre o que vocês acharam desse projetor, se vocês têm interesse nesse ou em algum outro modelo de projetor, coloca no campo de comentários, porque o like, o comentário e também o inscreva-se de vocês é muito importante aqui para o engajamento do vídeo, para que mais pessoas conheçam esse projetor. E eu acho que a primeira coisa que é legal a gente começar a falar é em relação ao design desse modelo. Como vocês devem ter percebido, ele tem um design um pouco mais compacto e ele também tem uma boa qualidade de acabamento. A gente percebe isso pelas laterais, principalmente do projetor, que tem aquele acabamento em tecido que dá um ar bem legal para o projetor, algo que remete até a mais qualidade quando a gente dá uma primeira olhada aqui no projetor. Na parte de cima do projetor a gente encontra um único botão, que é o botão de liga e desliga do projetor, e na parte de baixo a gente tem a conexão ali para você colocar um suporte de teto ou um tripé para colocar o projetor, caso você não vá utilizar ele em cima de uma mesa. Então a gente consegue, por exemplo, pendurar ele no teto com um suporte que seja compatível ali com aquele tipo de conexão. Já na parte de trás a gente tem duas saídas de som e a gente também encontra as principais conexões, que são USB, HDMI e P2. Então no caso desse projetor a gente não encontra uma infinidade enorme de conexões. Basicamente, como ele é mais compacto, a gente tem as principais conexões. Se você for conectar um videogame, um Amazon Fire TV Stick, um Chromecast, ou o seu computador no projetor, ou até um aparelho de Blu-ray, por exemplo, você consegue ali através do HDMI, consegue conectar um pendrive ou até uma caixinha de som ali pelo P2, mas não se estende muito disso. Então se você tiver dois dispositivos, você vai ter que sempre trocar ali na parte de trás do projetor. Outra coisa que me chamou a atenção em relação ao design do projetor é que dá para perceber que ele tem uma lente que é selada, e isso evita com que poeira entre ali dentro do projetor. Isso garante uma maior durabilidade do produto e também evita que aquela poeirinha fique na frente da sua lente e atrapalhe a projeção. Às vezes é bem chato quando isso acontece. Alguns modelos de projetor são bem difíceis de abrir para a gente fazer a limpeza interna, e esse, como tem a lente selada, provavelmente não vai acontecer de entrar uma sujeirinha na frente da sua lente. Então, outro ponto bem positivo do projetor. Agora estou passando para vocês algumas imagens da unboxing desse projetor. Eu sei que muita gente gosta de ver esse tipo de conteúdo, até para saber o que acompanha o projetor dentro da caixa, quais são todos os acessórios. Então vocês já conseguem dar uma olhadinha nesse sentido, também mais uma olhadinha no design do projetor. Algo que vocês devem estar percebendo ali também é que a fonte desse projetor é externa, então ela não fica dentro do projetor, mas é só um detalhe porque a gente vai conectar na tomada, ligar ali no projetor e ele vai estar funcionando normalmente. Passando agora para a parte da qualidade de imagem, esse foi o ponto que esse projetor mais me surpreendeu. A gente consegue perceber, eu imagino que vocês também consigam perceber aí com essas gravações que a gente está passando para vocês, que o projetor consegue se entregar uma boa qualidade de imagem. Ele também consegue entregar ótimas cores e um bom nível de contraste, principalmente pensando na categoria que é um projetor Full HD mais de entrada, né, com um preço mais acessível. Então, para essa categoria de projetores em que ele se enquadra, ele traz uma qualidade de imagem que é bem melhor que a maioria dos modelos que a gente consegue encontrar no mercado. Outra coisa que eu consegui perceber é que as imagens do projetor são bem fluidas, então ele não tem aqueles microtravamentos, aquelas engasgadinhas que costuma acontecer em alguns projetores mais baratos. Então isso a gente não conseguiu perceber nesse projetor, outro ponto extremamente positivo. E mais um detalhe é que ele também consegue entregar um bom nível de brilho. É claro que um projetor, o ideal
é que a gente sempre assista num ambiente mais escuro possível, mas se você tiver alguma luz aí invadindo o ambiente do projetor, conseguiu se sair um pouco melhor do que outros concorrentes, por exemplo. Então é mais um ponto positivo para ele, que além de trazer boas imagens, ele consegue trazer um bom brilho. E essa questão do brilho acaba não sendo só para competir com a luz do ambiente. Às vezes um projetor com mais brilho ele também consegue entregar mais detalhes na cena, principalmente em cenas escuras, um filme muito escuro, por exemplo, ele vai conseguir entregar mais detalhes, o que é algo bem interessante também. Sobre o foco do projetor, ele manda muito bem também, a gente consegue fazer o ajuste de foco de forma eletrônica via controle remoto. É bem fácil a gente ajustar o foco e ele consegue se entregar um foco que é bom pela tela inteira. E eu acho que vale comentar também que além de a gente conseguir ajustar o foco ali pelo controle remoto de forma eletrônica, a gente também consegue ajustar o keystone de forma digital também ali pelo controle remoto. Isso não é uma coisa muito comum de a gente ver na maioria dos projetores, ou você tem que ajustar o keystone ali diretamente no projetor, ou você tem que ir lá nas configurações avançadas do projetor, e aqui de certa forma a gente consegue fazer um ajuste, pelo menos esse ajuste mais básico, diretamente aqui pelo controle remoto do keystone, assim como do foco. Então tem esses dois botões dedicados, o que eu achei bem interessante. Para a gente poder ter certeza aqui em relação ao que eu estava conseguindo assistir, a boa qualidade que eu estava conseguindo perceber desse projetor, eu liguei ele no lado de alguns concorrentes diretos, e o primeiro modelo que eu gostaria de falar para vocês é o do Evercon YG625. Vocês já estão vendo essas imagens dos projetores lado a lado. De forma geral, gostei mais das cores desse projetor H6. Ele conseguia parecer que estava mostrando mais detalhes, parecia ter mais brilho. A única vantagem que eu percebi do modelo da Evercon, que é um modelo concorrente, foi que em algumas cenas com tons mais vermelhos, parecia que esse outro modelo se saía um pouco melhor, mas de resto as cores pareciam melhores sim no projetor H6. Eu também fiz o teste comparando com o projetor Xiaomi Wambo T4, um novo lançamento da linha Wambo, e nesse teste eu achei que o H6 mandou o melhor na maioria das cenas. Como vocês podem perceber, o H6 tem mais brilho, e isso acaba fazendo muita diferença, entregando um resultado bem mais interessante de uma forma geral. E sobre essa vantagem do brilho, eu acho que vale frisar que a gente fez os testes num ambiente totalmente escuro. Então se você estivesse assistindo, por exemplo, num ambiente que tem alguma luz invadindo o ambiente, provavelmente essa vantagem para o projetor H6 iria crescer ainda mais. Por fim, eu peguei um terceiro projetor que foi o Lenovo L5, um terceiro modelo de projetor importado para botar aqui no lado do H6, e nesse sentido eu achei que os dois projetores estavam mandando muito bem. Muitas cenas eram parecidas, algumas cenas o L5 levava algum tipo de vantagem, já em outras cenas o H6 parecia que estava ganhando. Então, de forma geral, eu não consegui perceber um grande ganhador aqui no quesito qualidade de imagem entre esses projetores. Talvez, quem sabe, em algumas cenas mais escuras, como por exemplo aqui na série La Casa de Papel, a gente consegue perceber que o H6 consegue entregar um resultado que é um pouquinho melhor em cenas escuras. Então, em cenas escuras, talvez o H6 consiga entregar sim um resultado que é um pouco melhor. Além disso, o H6 é um pouco mais silencioso. Ali a questão do sistema de resfriamento do H6 é mais silencioso, porque o Lenovo ele acaba fazendo um certo barulho quando ele está ligado. Então, de forma geral, eu pelo menos iria comprar qualquer um dos dois projetores e ficar extremamente satisfeito nessa comparação. Eu pelo menos não consigo assim colocar um grande vencedor, porque os dois têm um resultado bem parecido. Inclusive o H6 pode ser uma opção bem interessante para quem está interessado em comprar o projetor Lenovo L5, mas está tendo dificuldade em encontrar estoques, porque o Lenovo L5 realmente está com dificuldade de ter estoque nas lojas. Então, se você queria o Lenovo L5, pode ser sim uma boa opção para você estar substituindo, não ter que ficar esperando voltar o estoque lá nas lojas. Falando agora sobre a qualidade de som, acho que é outro ponto positivo do projetor. Ele, claro, não vai ter o som mais alto de todos, mas ele é um som de boa qualidade e ele também não distorce mesmo quando a gente coloca ali nos volumes mais altos, o que é bem diferente do que a gente costuma encontrar em outros projetores dessa mesma categoria, dessa mesma faixa de preço, que normalmente não tem um som de muita qualidade e normalmente é um som que distorce bastante quando a gente vai lá e bota nos volumes mais altos. Isso a gente não encontra no H6, ele manda bem nesse sentido também. Acho que é válido a gente mostrar para vocês também que esse aqui é o sistema operacional do projetor, então ele já vem
com um sistema Android, onde a gente consegue acessar alguns aplicativos, ou basicamente todos os aplicativos ali da loja do Android. A única coisa que vale comentar é que como esse Android aqui não é uma versão certificada, então alguns aplicativos como por exemplo aqui o Netflix não vai rodar na qualidade máxima, e ele vai rodar uma versão meio adaptada, uma versão meio desatualizada, que é como se fosse uma versão para tablet, então a gente meio que tem que usar como se fosse um mouse aqui pelo controle remoto, então não é tão funcional como a gente costuma encontrar em projetores de categorias mais top. Então se você quiser tirar o máximo proveito desse projetor, eu acho que o ideal é você conectar algum dispositivo aqui, ó, pela HDMI do projetor, pode ser um Chromecast, um TV Stick como o da Amazon, por exemplo, ou algum modelo importado, porque aí a gente vai ter um Android certificado para utilizar no projetor, e com isso a gente vai conseguir tirar o máximo proveito da qualidade de imagem. Inclusive a maioria das cenas que vocês estão vendo nesse vídeo foram gravadas quando a gente estava assistindo a conteúdo do YouTube e Netflix diretamente ali por um dispositivo no HDMI para poder tirar o máximo proveito. Mas eu acho que vale comentar aqui, ó, que por exemplo o aplicativo do YouTube ele funciona muito bem, e o aplicativo da Netflix vai funcionar, mas é aquela questão que você não vai tirar o máximo proveito. Talvez a fluidez, a navegação ali no aplicativo não seja tão prática como poderia ser. Vindo aqui nas configurações, acho que vale comentar aqui que uma coisa que eu percebi é que em relação aqui à configuração de rede, ele não tem Wi-Fi 5 GHz, então se você tiver um roteador que já é compatível com essa tecnologia, a gente tem que conectar o projetor aqui numa rede 2.4, então é só um detalhe também que eu acho que vale comentar. Aqui a gente consegue ver que ele tem tecnologia Bluetooth, então você consegue conectar algum dispositivo externo para melhorar a qualidade sonora do projetor. E aqui a gente tem algumas configurações de projeção, então por exemplo aqui, ó, a gente consegue virar a imagem caso você queira colocar o projetor no teto, o que é bem interessante, então é bem prático de a gente fazer. A gente também consegue ajustar aqui o zoom, então vocês devem estar percebendo que eu diminui a imagem, agora eu vou aumentar a imagem sem precisar estar afastando ou aproximando o projetor da parede, então é outro ponto bem interessante. Aqui também tem o Keystone, que a gente consegue fazer pelo sistema, mas como eu mostrei para vocês antes, dá para fazer diretamente pelo controle remoto, a gente não precisa acessar esse menu aqui. A única coisa que dá para fazer aqui, que não dá para fazer pelo controle remoto, é esse ajuste aqui, ó, de 4 pontos, onde a gente consegue ajustar no detalhe cada 1 centímetro. Ó. Então eu dou um clique e ele vai baixando ali, então você consegue fazer um ajuste mais preciso por essa tela aqui no Keystone de 4 pontos. Então eu acho que agora a gente já pode ir para as considerações finais, onde eu vou fazer um resumo do que eu gostei e o que eu não gostei nesse projetor. Mas antes disso eu já queria pedir para vocês deixarem o seu like, o seu comentário, não esquecer de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo, testando esses projetores. Quem acompanha o canal sabe que a gente testa vários projetores e várias televisões logo no lançamento, então qualquer apoio de vocês ali com like, comentário é extremamente importante. Também na descrição do vídeo vai ter o link caso você esteja interessado em comprar esse projetor. É uma loja confiável para você estar fazendo a compra. E por fim eu gostaria de convidar vocês a conhecerem o nosso grupo de promoções. Ele é mais voltado para produtos como televisões, celulares, notebooks. Quando esses produtos costumam entrar em promoções, e às vezes alguns projetores também costumam entrar em promoções, a gente divulga para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp e Telegram. Também vai estar o link na descrição do vídeo. Caso você não vá comprar o projetor, a minha dica é entrar no grupo e ficar acompanhando, porque pode aparecer no futuro uma promoção bem legal desse ou de algum outro projetor. Então esse link também vai estar na descrição do vídeo. Então voltando aqui para as considerações finais do que eu achei do projetor, ele me surpreendeu de uma forma extremamente positiva. Quem acompanha o canal sabe que normalmente a gente critica bastante os projetores, principalmente os projetores nessa faixa de preço, porque eles sempre costumam trazer algo que é bem negativo, ou seja, um problema de fluidez ou alguma coisa na qualidade de imagem. E já o H6 aqui, ele manda bem em todos os aspectos de forma geral. Ele consegue entregar uma imagem de boa qualidade, boas cores, um bom foco, e somado a isso ele também consegue entregar aqueles outros detalhes, como por exemplo eu falei ali em relação à boa qualidade do som, e também a questão da lente ser selada, que eu acho bem interessante porque prolonga a vida útil do projetor e acaba fazendo com que você não precise abrir o projetor para ficar limpando a lente, o que eu acho bem mais prático no dia a dia. Se fosse para criticar alguma coisa, seria aquele ponto que eu falei, que o Android não é certificado, então alguns aplicativos não vão rodar na máxima qualidade, na máxima fluidez como poderiam, como é o caso do Netflix. Mas eu acredito que a fabricante acabou optando por fazer isso, não colocar um Android certificado e também não botar um Wi-Fi 5 GHz, porque isso ia acabar
encarecendo mais o projetor. Então, se você quiser, é possível sim contornar essa questão. É só você conectar algum dispositivo, um TV Stick, um Chromecast no seu projetor, e com isso você vai solucionar todas essas questões que são, na minha visão, os pontos mais negativos do projetor. Então você vai ter um sistema melhor e também vai conseguir um dispositivo com um Wi-Fi 5 GHz de mais velocidade para carregar os seus vídeos e filmes ali nos serviços de streaming. Inclusive, eu acho que ele no momento atual é uma das boas opções, junto com o Trundle TD97, para quem estava querendo comprar o Lenovo L5, que é outro ótimo projetor importado que a gente tem no mercado, só que estava encontrando bastante dificuldade. Então esse aqui, junto ali com o Trundle TD97, são sim opções para você estar analisando e talvez substituindo a compra do L5, para não precisar ficar esperando vários meses até ele voltar a estoque. Pode ser que até não volte mais em algumas lojas. Então agora você já tem algumas opções ali de projetores que podem entregar um resultado bem parecido e alguns pontos até melhor que o Lenovo L5. Então acho que vale esse comentário também em relação a esse outro projetor. Então, só concluindo, eu gostei bastante do projetor. Inclusive, se eu precisasse comprar um projetor, eu com certeza consideraria muito a opção aqui do projetor H6. Ele tem um preço acessível também pela qualidade de imagem que ele consegue nos entregar, que é algo bem interessante também. Então eu fiquei bem satisfeito aqui ao testar esse projetor. Então o vídeo seria esse. Não esqueça de deixar seu like, comentário, inscreva-se. Queria também agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima!